Olá, seja bem-vindo! Resiliência, assertividade, colaboração, empatia, liderança são habilidades cada vez mais valorizadas para um desenvolvimento saudável. Mas para conseguir os melhores resultados educacionais, sociais, identificar as necessidades, além de refletir sobre caminhos que possam colaborar nessa interação, surge a educação socioemocional, aliada ao processo cognitivo. Uma equação que tem como resultado um sucesso pessoal e profissional, mas é claro que tudo começa na infância. E para falar com a gente sobre este assunto estão entre nós psicólogo, professor, criador do TRI, professor também, coacher, que a gente pode dizer, né? O Renato Caminha, a esposa que é a Marina Caminha, também psicóloga, coordenadora do TRI, professora, coacher, a Raquel Barbosa Lulier, psicóloga e coordenadora do Instituto aqui em Pelotas e na região. Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. E quando eu comecei a pesquisar o assunto, pesquisar vocês, me impressionou, porque se eu fosse ler, gente, o currículo deles, eu ia ficar, acho que, praticamente uns 15 minutos lendo, porque eles são pessoas renomadas. O Renato mesmo é conferencista internacional, já esteve em vários lugares do mundo dando palestras, assim como a Marina, desculpa, e a Raquel também nessa área toda de trabalho com criança. Eu queria primeiro agradecer e saber de vocês como que entra essa disciplina, esse assunto na vida de vocês. Então, eu e o Renato, a gente vem trabalhando há muitos anos, né, com crianças no consultório e também na nossa prática de docência, porque a gente coordena, junto com alguns colegas, o INTCC, né, que é o Instituto de Terapias Cognitivas, lá em Porto Alegre. E dentro desse espaço, a gente trabalha dando cursos e especializações e fazendo sala de espelhos e trabalhando com ambulatório específico de infância e adolescência, além do de adulto, né. Então a gente tem desenvolvido um trabalho clínico, né, para trabalhar com crianças, principalmente com quadros de ansiedade e depressão. Depois de muitos anos fazendo esse trabalho e desenvolvendo os nossos instrumentos que tu tens aqui na mesa. Depois a gente vai estar mostrando aqui, que são, inclusive no site que depois o Juninho vai colocar para a gente, onde aparecem essas ferramentas, esses jogos. Vocês são escritores, tem vários livros publicados também que a gente vai estar mostrando, né? E aí vocês, então, a partir dessa vivência, vocês começaram a montar ferramentas. Isso, as ferramentas, primeiro o baralho das emoções, né? Que é esse instrumento aqui. E que tu tirou até as cartinhas aqui, né? Algumas, né? Alguma delas, na verdade, aqui. São 20 de meninas e 20 de meninos. Eu peguei. Que é o baralho das emoções. Ilustrada. E que tem as cartinhas aqui. Eu estou chamando de cartinhas. Isso, são cartinhas, né? Cartinhas do baralho. Cartinhas do baralho. Não sei se o Zé pode mostrar pra gente aqui, para as pessoas terem mais uma noção. E vocês colocam aqui são os sentimentos, é isso? Isso, a raiva. São emoções que ajudam a criança a nomear aquilo que elas estão sentindo diante de determinadas situações da vida delas, né? Então acaba sendo um instrumento de acesso à criança, né? Para que ela possa começar a narrativa dela sobre as experiências pessoais, né? A partir dali, depois a gente lançou o baralho dos pensamentos e, por último, o baralho dos comportamentos. Então, fechando essa tríade que a gente trabalha também dentro da TCC, né? Da terapia cognitiva comportamental, que são justamente com esses 3 focos: emoções, pensamentos e comportamentos. E a gente, então, desenvolveu, ao longo de todos esses anos, um protocolo clínico para crianças, então, com quadros de ansiedade e de depressão, né? Que é separado em 3 etapas, e por isso o TRI, né? O TRI é T, trabalhe suas emoções, R, recicle seus pensamentos, e I, inove seus comportamentos, né? Além do TRI também ter como
nome terapia de reciclagem infantil, né? Então, cada uma dessas etapas visava um trabalho específico com as crianças, e a gente viu que, principalmente na etapa T, trabalhando as emoções, a gente via as crianças melhorando muito nos quadros delas, né? De diminuição, assim, importantes, assim, de sintomas de ansiedade, de tristeza, na depressão. E aí a gente começou a se questionar, né? Se a gente tem um trabalho tão legal, que a gente vê um resultado tão bom e rápido com as crianças nessa parte, por que não desenvolver um protocolo que visasse a prevenção desses problemas? Sim, que eles não precisassem chegar no consultório já doentes. Exatamente, exatamente. E aí, então, que a gente começou a trabalhar com o TRI-P, né? Então, ao invés de ser a terapia de reciclagem infantil, o TRI-P é o trabalho de reciclagem infantil preventivo. E sugere-se, então, que seja aberto para todas as crianças. O público é universal. A criança não tem que ter sintomas de ansiedade ou de depressão. Pelo contrário, a nossa ideia justamente é prevenir que a criança desenvolva ao longo da vida delas, né, esses quadros, como se fosse uma vacina, né, uma vacina para prevenir esse tipo de problema. Até, Renata, em relação a isso, há pouco tempo atrás, não se cogitava que a criança sofresse de depressão, de pânico, né? Então também é uma coisa meio nova, porque não é muito recente isso. Não sei se eu estou certa. Não, está certo, assim. O conhecimento da psicopatologia infantil vem relativamente novo. Por exemplo, há 20 anos atrás não se imaginava que pudesse haver bipolaridade infanto-puberal. A depressão infantil era pouco conhecida, por isso pouco diagnosticada, e os quadros de ansiedade infantil não eram levados em consideração como uma patologia, alguma coisa que, né, se resolvia meio que no tranco. Então hoje a gente sabe, assim, que as crianças sofrem muito, né, e aliás os problemas começam lá na infância das patologias em geral. Os dados recentes que a gente tem de patologia infantil é que por exemplo, cada 10 crianças dentro de uma sala de aula, 3 já apresentam sinais de ansiedade, sinais clínicos de ansiedade. Nossa, muito alto. A depressão na infância é menor, né, porque o self infantil se defende muito através da raiva. Então, as explosões infantis muitas vezes estão relacionadas a uma depressão mascarada que vem aparecer mais tarde. Então, o que mais aparece mesmo é a transtorno de ansiedade, né? Isso é muito comum, cada 3 crianças dentro de uma sala de aula, com 10 crianças, 30%, já com sinais clínicos. Não necessariamente já com o transtorno, mas com manifestações clínicas de ansiedade. E até a gente, então, questiona muitas vezes e da importância desse trabalho de vocês com os professores, né? Com os coordenadores pedagógicos de escolas. Porque muitas vezes não é nem a culpa dele, do professor estar ali e não saber lidar com aquela agressão, né, ou com aquela introspecção, e vocês fazem workshops, né, para professores nessa área. A primeira etapa foi desenvolver um protocolo para as crianças. Quer mostrar, Raquel? Sim. Tu gosta desse... Só para fazer um link, né, da questão, assim, das escolas, assim, porque quando a gente trabalha com criança, né, Fernanda, a gente sempre tem que considerar todos os ambientes em que a criança vive, né, então, assim, a gente tem que contar com a participação da família, dos cuidadores, e fazer essa parceria com a escola. Então, foi a partir desse trabalho clínico, né, desse protocolo que a gente utiliza na clínica, que foi visto quanto era importante estender esse trabalho na parceria com as escolas, né, que a escola são parceiros fundamentais, assim, né, no trabalho clínico. Então, a ideia no preventivo é o seguinte: aqui em Pelotas a gente já tem algumas escolas que receberam palestra, né, sobre educação socioemocional, sobre esse tema com o Renato Caminha, treinamento de professores, que finalizamos hoje com uma escola particular, com São José, na educação infantil, e a ideia são grupos que a gente utiliza esse manual. Então, são grupos de crianças entre 7 e 11 anos, sem indicação terapêutica, né, que a gente vai trabalhar em 12 encontros, e depois a criança fica com esse manual que fica com ela, leva para casa. Então, nós já estamos oferecendo esses grupos na cidade, na sede do INTCC. Vou mostrar aqui nessa câmera. Nós já iniciamos no ano passado, e agora, a partir de maio, a gente começa com os próximos grupos, independente das escolas,
ou independente das escolas estarem participando. Também Os adesivos. Os adesivos que eles adoram, né? Os adesivos. A ideia é ser um material bem interativo. Pois é, assim, pra criança. Cada uma dessas etapas do TRI tem uma metáfora específica para as crianças entenderem conceitos. Todo o conceito do TRI ele vem da biologia do comportamento, das neurociências, hoje da psicologia, né? Então são conceitos complexos, mas que estão traduzidos aí para uma forma de a criança poder entender isso. E como é que é a receptividade por parte já que a gente está falando dos professores, por parte dos professores, assim, como é que vocês sentem isso? Eles são meio receosos? Nós sentimos eles sedentos, assim, por informações, por ferramentas que possam ajudá-los, né, no manejo do dia a dia, principalmente relacionado a essas questões emocionais, né, de como manejar, por exemplo, a criança que tem um ataque de raiva, né, numa sala de aula, que o professor tem um limite dentro daquilo, né, dentro do seu papel, né. Então, assim, o que fazer no momento desses? Então, a gente se sente muito acolhido, assim, né, como se eles realmente tivessem sedentos de orientações de como fazer, de como trabalhar essa educação socioemocional, porque a maioria dos professores está realmente instrumentalizado para trabalhar a parte cognitiva dos alunos, né? É recente, assim, esse trabalho mais voltado para a educação socioemocional. Porque eles acabam naquele meio que eles realmente não sabem o que fazer, né? Até por causa vem o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, onde houve também. Tu pode ir até ali, né? Está inclusive tendo um ataque de raiva, alguma coisa assim, de não tocar. Então eles também ficam meio acuados até em saber como proceder, né? Exato. Um baita de um benefício. São ferramentas do que fazer quando essas situações surgem, enfim, né? E muito um suporte, eu vejo também que é muito um suporte para os professores, né? De levar as suas angústias. E eles poderem falar das emoções deles. Pois é, e essas crianças, tem uma faixa etária, pode ser trabalhado de quantos anos, assim, a partir de que idade que vocês... Bom, o programa começou com esse manual aí para crianças de 7 a 11 anos. Tá? E por que de 7 a 11 anos? Porque aí tem toda uma base de neurociência e 7 a 11 anos o sistema límbico, que regula as emoções, já está relativamente maduro, a ponto da criança ser capaz de discriminar, identificar as emoções. E foi o nosso primeiro trabalho, vamos dizer assim, né? Talvez um primeiro produto para a escola, né? E depois a gente se deu conta que, feito esse trabalho que a gente chamou de alfabetização emocional, hoje a gente chama de proficiência emocional. A criança se torna um especialista desde todo o aspecto da biologia das emoções até a cognição, né, relacionada às emoções e o comportamento. Depois disso a gente achou que era importante, se a criança passasse pelo programa, os professores também teriam que ser versados no programa para que se criasse um ambiente educativo socioemocional. Porque senão é que o exemplo que eu uso, que é uma escola bilíngue, que um aluno fala inglês, o professor não. A língua tem que ser a mesma. E aí a necessidade, né, das próprias escolas acabou puxando o trabalho para a educação infantil. Hoje a gente está terminando um projeto em uma escola em Aracaju, justamente fazendo o piloto da educação infantil, e que a gente já está aqui, né, num namoro com a Escola São José, aqui para seguir adiante o trabalho que a gente fez agora com os professores, que possa ter continuidade com as crianças da educação infantil, preparando elas para esse momento aqui onde tem, dos 7 ao 11, onde tem a maior apreensão de conhecimento sobre regulação emocional. A história da regulação emocional, na base da regulação emocional, a gente tem o desenvolvimento da empatia, né? E a empatia ela é saúde social. Por exemplo, o nosso país vive a falta de empatia e vive esse câncer social que a gente está vivendo aí. Então, a importância da regulação emocional é que hoje já se conhece a importância entre a regulação emocional e a saúde mental na adolescência e vida adulta. Então, na verdade, porque isso acaba funcionando como se fosse de fato uma espécie de vacina psicológica, porque ela aumenta a resiliência, essa imunidade psicológica, e reduz, né, a probabilidade de transtornos de ansiedade, depressão e adolescência e vida adulta. E se não cuidar de pequeno, né, vai ser um adulto doente, problemático. Que nem eu, assim. Não, porque na nossa época, na minha época, não tinha isso, né? E aquela coisa, tá com algum problema, vai pro castigo. Não,
Isso, Fernanda, os pais trazem muito, na escola também trazem Porque muito. foi passado, né? Também para os nossos pais isso, né? Exatamente. É bem complicado, porque é uma coisa cultural. Com certeza. Né? E cortar isso não é muito sempre fácil. a seguinte comparação para as pessoas entenderem, tá? O que a gente pretende com a educação socioemocional? A gente brinca que a gente pretende mudar o mundo. Aí as pessoas assim, só isso? Só. Aí eu assim, vou dar um exemplo de como o mundo muda, né? Eu sempre digo que há 20, 30 anos atrás, ninguém se preocupava com a qualidade da alimentação. Excesso de sódio, gorduras, cozinhava com banha de porco, frituras de manteiga, açúcar, ninguém se preocupava com isso. As pessoas fumavam um monte, ninguém fazia academia, era todo mundo sedentário. E se a gente botasse uma academia 30 anos atrás, ia morrer de fome. E o que a ciência fez, o conhecimento científico fez? Ele mudou o nosso hábito. Hoje a gente pensa o que vai botar. Eu deveria estar fazendo academia, eu não vou consumir açúcar demais, dar uma regulada, coisa que ninguém se preocupava antes. Então o conhecimento científico muda o hábito. E hoje, como a gente sabe que existem fatores que ajudam o desenvolvimento da saúde mental na vida adulta e adolescência, já se conhece então essas variáveis para a gente promover uma mudança na educação familiar e essa mudança vão ser as próprias crianças que vão ser os multiplicadores, né? Porque tudo começa com eles, inclusive a gente não se falava em reciclagem de lixo. Claro. Tu comia uma bala, tu jogava o papel no chão. Um exemplo maravilhoso. Esse é um exemplo maravilhoso. Que inclusive é a metáfora central do nosso programa. O programa é um exemplo maravilhoso porque as crianças de hoje adquiriram e replicam a educação ambiental. E cobram dos pais, os pais estão atirando. Essa consciência, assim como no trânsito, né, questões que envolvem valores. E direto, né? Porque se tu coloca, eles já olham para ti. Tu vai colocar no chão, né? Alguma coisa assim, cobra, né? E a gente começa a ver esse movimento aqui também, é fantástico, é lindo de ver. Então, no caso, é eles que vão cobrar. As crianças começando a sinalizar aos pais. Porque bem isso que tu estava dizendo, a gente teve na Livraria Vanguarda, na quinta de noite, bate-papo com pais e com crianças. E ali com os pais a gente viu exatamente isso, né? Eles diziam assim, a gente vem de uma geração que a gente não construiu esse repertório, assim, né? Como é que a gente replica isso com os nossos filhos se nós não passamos por isso? Então, por isso que eu disse, a gente começou pelas crianças, depois entendemos que era importante envolver os professores e hoje estamos trabalhando dentro de um conceito que seria a escola de pais, né? Com uma proposta de que os pais também possam vir, buscar orientações, né? Se munir também de informações de como gerenciar conflitos no dia a dia. O Instituto evoluiu primeiro dessa primeira intervenção, depois virou o que a gente chama da escola de professores, agora escola de pais, dentro da própria intervenção com as crianças, começou dos 7 ao 11, agora já está lá dos 3 aos 5, então... Até porque é muito difícil também, porque não adianta o professor na escola dizer uma coisa e tu vais para dentro de casa e é totalmente ao contrário. Cada um também vão falar línguas diferentes, né? Isso. E aí vai atordoar, mas eu não posso fazer isso, eu estou sentindo isso, que foi dito lá no colégio, mas aqui não é assim. Então os pais têm que ser inseridos, né? Criar uma linguagem que todo mundo possa permear por ela, né? E ir na mesma direção. Não tem como padronizar, né? Não tem como fazer igual, mas ir no mesmo direcionamento. Assim, em relação a esse trabalho, vocês, até que eu olhei aqui as bonequinhas, tem uma com cara de nojo, raiva, amor, alegria, medo. Essas são as emoções básicas que a gente tristeza. Tem as dos meninos também. Tem as dos meninos também. Isso dá para, acredito que dê para ser feito, que vocês façam em relação à violência doméstica? o Então, trabalho que o Renato desenvolve. A violência doméstica é resultado de uma desregulação emocional grave, né? Então, assim, os pais que não conseguem educar por uma outra via que não o bater. Aí dentro da violência doméstica entra abuso sexual, horrores, negligência também. E aí a gente já tem um viés mais específico. Essas crianças expostas a esse tipo de ambiente tendem a desenvolver já um outro transtorno de ansiedade, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que aí já dá uma ruptura mais grave no desenvolvimento, principalmente se não tratado, né? Ele vem, inclusive, afetar depois toda a estrutura, vamos dizer assim, a arquitetura neural, né?
crianças criadas dentro de ambientes estressantes que às vezes não conseguem escapar da patologia do ambiente e desenvolvem uma arquitetura neural já diferente. E para esse trabalho, aí existem outros materiais ou vocês também conseguem aplicar os mesmos? A regulação emocional ela serve para todos. Tá? Mas depois entra um protocolo específico de trauma, que o trauma é uma patologia da memória, então ele fica replicando aquilo na cabeça. Pois é, não, e até já aproveitando só esse gancho, porque a gente, por exemplo, dá um exemplo, a gente vê o pai sussurrando a mãe ou sussurrando o filho. Ele está vendo ali. A maioria repete isso. Sim. Quando, na verdade, eu, Fernanda, acharia que eu não gosto de ver, eu não aceito isso, e por que eu vou repetir? Mas eu acredito que a maioria repita isso. Sim. E por que disso? Porque fica um padrão, os adultos são modelos para a criança, ele aprende por ali. Então, como é que o pai maneja a frustração em casa? O pai maneja a frustração em casa batendo nas crianças. E aí é interessante que depois a criança chega na escola, ela se frustra com um colega, ela bate no colega. Aí chamam os pais e o pai diz, você não pode bater nas outras. Sim, mas surra o filho. Sim, então ele está ensinando de cima para baixo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E o exemplo não adianta. É sempre o exemplo. Não adianta você beber a vida inteira e dirigir e depois dar o carro para o filho dos 18 anos e dizer, não bebe, tal. Não adianta. O exemplo é maior do que... Que eles têm uma faixa etária que eles simplesmente repetem, né? Você cria um padrão. Desde cedo, né? Desde pequenininhos, né? Desde pequeno eles vão repetindo. E aí, da onde que surge... vocês vocês têm uma editora, é isso? E da onde que surge... vamos fazer esse primeiro livro, e da onde que vocês tiram ideias para vir outros, que tem outros aí que estão... Da onde que vem essa... Fernanda, é tanta ideia de tanto livro que a gente brinca que tem que morrer e nascer de novo para dar conta de toda a demanda que a gente tem com nós mesmos, assim, né? Isso que o Renato estava falando, o Renato desenvolveu há muitos anos um trabalho voltado para crianças vítimas de maus tratos, né? Por isso que eu disse porque é uma área que ele se especializou bastante, inclusive escreveu um outro livro que nem está aqui especificamente sobre isso e tal. Então, assim, nisso que é esse parênteses que tu abriste, né, e tantos outros assuntos, a gente tem inúmeras vontades e demandas assim para desenvolver. Que vão surgindo do próprio trabalho, que se depara com a necessidade de criar uma linguagem para adaptar aquilo que a criança precisa no momento. Vamos falar dos livros do intervalo, depois do intervalo? Então a gente vai agora para um rápido intervalo, tomar uma aguinha, que hoje em Pelotas está quente, e depois dos comerciais a gente volta. Até já! Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Schornack Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.schornack.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar.
quando esse casal perguntar. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o programa Entre Nós. Hoje, quinta-feira, você pode nos assistir tanto pela TV Cidade, canal 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site www.tvcidadepelotas.com.br. Isso mesmo, somos a única emissora da metade, acredito que da metade sul do país, se não for mais, que ao mesmo tempo tem a sua programação 24 horas pela TV e pela internet. Um dado bem interessante, uma inclusão, né, social. A gente falava, então, no primeiro bloco, no final, analisamos, em relação a essa criatividade de livros, isso que vocês não trouxeram todos os livros, né? De como surge. É, então, de acordo com até essas palestras, esses workshops, vocês clínica. Pois é, a parte clínica que vocês também mantêm, e aí é que vão surgindo. Vão surgindo esses livros. Então, e uma coisa engata na outra, né? Porque então a gente fez os 3 instrumentos, assim, que são o nosso principal norte, e a partir aqui dali começou tudo, né? Aqui começa o trabalho do TRI. O baralho das emoções. E a partir Não, eu ia dizer que a partir das emoções, a gente foi vendo que era importante entrar com as crianças em cada uma dessas emoções, que daí eu acabei escrevendo os livrinhos específicos, né, da raiva é o que eu estou fazendo agora, do medo e da tristeza, e a intenção é escrever o da raiva e do nojo, depois o do amor, que deixa a gente dar uma olhadinha aqui. Qual foi o teu primeiro? Esse é o que tu está lançando agora, né? Esse foi o primeiro. É o medo e seus disfarces, né? A ideia desses livrinhos é justamente ajudar a criança a entender que todas essas emoções têm uma função na vida da gente. Então, a gente parte do pressuposto de que não é errado nem ruim sentir essas emoções, né? A gente não chama elas de emoções negativas no nosso programa, a gente chama elas de emoções desagradáveis, porque de fato é desagradável sentir medo, é desagradável sentir nojo, raiva, tristeza, né? Tristeza, tanta tristeza. Assim como a gente trabalha com as 2 emoções agradáveis de sentir, que básicas, né? Que é o amor e a alegria, né? Que também passam aí dentro também tem personagens aí dentro dos livros. E até agora abri um aqui em relação a animais. Isso seria a perda? É lidando com a perda. Porque a perda é difícil pra gente, né? Tu imagina, assim, pra uma criança que a primeira perda é um bichinho, né? Uma estimação que às vezes está ali desde que a criança nasceu, né? Que é um membro da família. E para muitos pais também lidar com a tristeza do filho, o que fazer com a tristeza do filho, e quando percebe o filho assim, e quando se sente, quando fica triste também. Né? E que não dá pra gente recusar isso. Por exemplo, uma criança que está sofrendo a perda de um bichinho de estimação, vai ficar triste. Mas, importante que ela fique triste. Que ela viva esse luto. Isso, e que ela possa expressar isso, dividir isso com a família. Então, a gente vê às vezes os pais dizendo, não, mas não fica triste. Não chora, filha, não precisa chorar. Ou não só assim, fica brabo, né? Com a tristeza. Mas o que é isso? Agora vai chorar por um gato, por um cachorro? Não é isso. Eu tenho até para colocar aqui um exemplo de família. A Luciana, minha sobrinha, tem 12 anos e ela teve na vida, eu tenho que rir, né? Porque está no início da vida, 2 hamsters. Ela perdeu o primeiro, ficou assim, perdeu o segundo, ficou arrasada. E disse que por enquanto, mas não queres pegar um gatinho, né? Alguma coisa assim. Ela disse que não. Que por agora ela não se vê porque eles já são muito maduros também, essa geração que vem vindo. Sim. Ela não se vê ainda assim bem amadurecida para perder outro, né? Sim. Então não é o momento. Respeitar, né? Então é uma coisa meio engraçada assim. Mas acredito que seja muito bom, porque lidar
E esses livros são super coloridos, tem muita gravura. A ideia é essa, né? Foi difícil achar o ilustrador, mas quando a gente achou o Rodrigo, né, que trabalhou com a gente nas ilustrações, foi realmente um achado, assim. Acho que ele conseguiu colocar ali exatamente a ideia que a gente tinha, assim, né, da expressão das emoções. Então, na verdade, as historinhas são o ator principal, né, o personagem principal, são as próprias emoções, né? Claro, a gente tem situações que crianças vão vivenciando essas emoções, então a gente vê as emoções passando na vida dessas crianças, nessas famílias, né, entrando e saindo, se encontrando com outras. Então, aqui na história da tristeza, por exemplo, chega uma hora que a tristeza e o amor se encontram, né? Porque ele está vivendo a dor de perder um cachorrinho que ele ama, né? E os dois acabam se apaixonando, a tristeza e o amor, e resolvem ter um filho, né? E nasce então um bebê, que é uma bebê emoção, que é a saudade, né? Que é a filha do amor e da tristeza. Que joia! Então a saudade fica quando o cachorrinho vai embora, primeiro fica muita tristeza e tal, e daqui a pouco a tristeza vai dando lugar para saudades, né? Que lindo! Trocando. Muito bonito, parabéns. Nossa, muito bonito. E eu ia falar que a gente tem que entender, essencialmente, que as emoções, essas cartinhas amarelas, as 6 separadas aqui, esse aqui é um kit básico de emoções que está no nosso DNA, tá? Que a gente nasce com isso. Emoções não são aprendidas no ambiente. Elas têm uma função adaptativa de proteger a espécie, de comunicação. E cada um vai reagir de uma forma diferente, vai né? Expressar de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. E vocês conseguem, assim, você já vem trabalhando há quanto tempo com esse material, assim? 20 anos, assim. E aí vocês conseguem já ter uma... Existe, por exemplo, não sei se eu estou perguntando besteira, mas... diferença entre o menino e a menina ainda hoje, em termos de emoção, mesmo a gente estando no século XXI? Sim, muito. Os meninos ainda têm dificuldade de lidar e aceitar o medo. Os meninos acham que a raiva em excesso ela é positiva, ela é viril, ela é masculina. Os meninos repudiam muitas vezes manifestações de amor, isso é cultural. Em compensação, as meninas têm, né, a coisa do amor e da alegria. Essa é a matriz que eu dizia aqui. Essa é a gordura que a gente está comendo em excesso, não se dá conta que faz mal. Que o homem não chora, menino não chora. Ou que menina não pode manifestar raiva, não pode sentir raiva. Sim. Que feio, menina. Agressiva, tá braba, né? Uma coisa impressionante, né? Impressionante. E vocês conseguem também, eu não sei se vocês fazem algum tipo de pesquisa de quanto vocês conseguem. É que número é número, não, ainda mais para emoções, não tem isso, mas de melhora, de... Sim, a gente tem assim, hoje a gente tem dentro uma pesquisa já iniciando com a PUC de Porto Alegre, com a USP em São Paulo, né, e com a PUC do Paraná, né, com a Patrícia, e o programa também já está fora daqui, né, está na Universidade do Algarve. Que legal, parabéns! E agora em junho nós estamos indo para Barcelona dar o primeiro treinamento lá, vinculado com a Universidade Autônoma de Barcelona, onde o programa será linha de pesquisa também. Então o programa está indo para lá. Está expandindo. Está expandindo e está surgindo aí, assim, a gente está negociando a entrada em Angola do programa também, que é outro programa de língua portuguesa. Isso. Agora já tem a tradução do material que vai ser para espanhol e em Barcelona tem que ser em catalão, porque também... falam bem. E aí o Renato está falando especificamente do programa preventivo, né? Porque no programa clínico a gente já tem aí resultados de pesquisa, o pessoal que trabalhou como tese de doutorado lá na Universidade do Rio de Janeiro, né? Mostrando que o TRI tem excelentes resultados com crianças ansiosas, né? Com uma melhora de até 70% dessas crianças que tinham já quadros, né, clínicos, assim, transtornos de ansiedade. Maravilhoso, com fármaco, com a terapia, com as terapias em geral, assim, um número muito elevado. E também até porque tem muitas pessoas que não têm dinheiro, se é um particular, se não tem, né, para ir a um consultório, alguma coisa assim, e que vai ver na escola, né, vai conseguir ver, vai ver dentro da sala de aula. E
E esse tipo de trabalho, ele é trabalhado, não sei se nos colégios vocês estão colocando como uma disciplina transversal? A gente adoraria que fosse, que entrasse no currículo, né? Mas... A gente acredita que quanto mais trabalha com as emoções, acredita que as emoções tinham que ser ensinadas na escola, assim como qualquer outra disciplina. Desde o jardim, do pré... O mundo está atento para isso, e não é à toa que a Disney Pixar investiu no Divertidamente o que investiu. Entende? O mundo está se voltando para a educação socioemocional. Não é de graça. Claro que não. Ainda mais deles ali, potências e tudo. Claro. E cada vez também essa mudança sentimental, comportamental, porque antes o desenho tu ias assistir, tu te entediava, o adulto. Hoje enche as salas de cinema, porque também eles têm essa preocupação de acessar o adulto, né? A gente às vezes não se dá muito conta disso e vai e leva e às vezes gosta mais até do que as crianças, né? E como é que se dá esse trabalho aqui em Pelotas, Raquel? O trabalho preventivo, então, está chegando, né? Está chegando desde o ano aqui. passado, palestras. Nós temos os grupos, então, independentes das escolas que a gente oferece lá na sede do INTCC, mas é algo que a gente tem apresentado e que as pessoas estão começando a ter uma consciência um tanto maior sobre a importância desse tema, né? Então, o que acontece? Nós temos as aplicadoras, as que aplicam esse manual nas crianças, são terapeutas infantis, né? Que tem todo um treinamento clínico, tem que ter um treinamento clínico para dominar bem o protocolo clínico, para depois fazer parte dessa equipe. Então, aos poucos também a gente está formando também essas pessoas. Formando novos profissionais, novos aplicadores. E os colégios aqui, eles vocês já estão visitando, por exemplo, foi no São José, mas vocês fazem tipo visitas para de repente fazer uma demonstração? Não sei como é que se dá essa ligação. Esse movimento começou no ano passado, né? Nas próprias vindas do Renato, exatamente, apresentar palestras. É claro que se a educação socioemocional no mundo inteiro é uma coisa incipiente, iniciando ainda, é claro que as pessoas às vezes num primeiro momento querem conhecer, saber o que é, por exemplo, até o próprio pedigree do material, assim, quem são. Por isso que a gente criou o site do Instituto, a gente está super bem respaldado. Inclusive, Julinho, botar mais uma vez um pouquinho o e-mail ali, o site, o endereço do site para as pessoas que quiserem acessar. Que lá é muito bonito também, muito bem feito, né? Dentro do Brasil tem vários estados já com representação do programa. A gente está indo para a América Central, no Panamá, em julho também, além de Europa. A gente já deu esse treinamento em Palo Alto, na Califórnia, já demos esse treinamento em Brisbane, na Austrália. Então, se abre, né? Portugal já foi algumas vezes, já teve no estado do Porto, no Paraguai. As pessoas estão abrindo os olhos. E é um momento que em Pelotas as pessoas estão solicitando muito, né? A gente tem recebido muitos pais, Outra coisa, a base do trabalho todo, o desenvolvimento da empatia. A empatia é dentro e patos não é a dor do outro, patos é o estado emocional do outro. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando a gente tem a quebra da empatia, a gente tem uma quebra daquilo que é o mais fundamental na biologia do ser humano, que é a socialização, a proteção em grupo. Então, o nosso grupo social está ameaçado pela falta de empatia. Então, o aumento da violência, tudo que acontece no nosso país é o maior case. Sim, é o aumento do individualismo. Exatamente. Então, as escolas hoje vivem um fenômeno mundial, as escolas vivem muito problema de bullying, né? E a empatia, por exemplo, é inversamente proporcional ao bullying. Quanto mais a empatia, menos bullying. E a lei do bullying agora sancionada, que foi sancionada no ano passado, já entrou em vigor, que as escolas são responsáveis pelo bullying que acontece dentro da sua instituição. Sim. Os professores também podem ser um assédio moral antigo de um professor, de ofender um aluno, hoje é considerado bullying, e não é mais o professor que responde, é a escola que responde. A escola está com um problema. Um abacaxi na mão. Exato, tem que tem que buscar alternativas. Né? E a empatia é biologia pura, né? Ela está dentro da gente. Claro que o ambiente vai atuar como um favorecedor para jogar o botão para cima ou para baixo. Mas e tudo é psicológico, né? A gente baseado na mente, né? No psicológico. E geralmente quem procura são mais as escolas particulares, mais do que as estaduais. No Brasil a gente tem problema com o poder público, né? Tem.
Aliás, a gente vive um problema no poder tão público delicado que a gente já pensa assim, associar um nome de uma coisa que a gente constrói há 20 Pior. anos com o poder público do jeito que não, às vezes entre aspas não interessa. Não, falando sério. A única escola estadual que a gente trabalhou foi um trabalho voluntário que a gente fez. Até de validação do programa, de planos pilotos. Fernanda, eu gostaria só de citar assim, um ponto que eu acho super importante para a gente de incentivar assim, o olhar dos pais de parceria com as escolas, né? Eu vejo que é um momento também que às vezes os pais se tomam numa situação de um pouco de defesa ou de alguns questionamentos, né? Isso é super importante quando a escola as famílias tomam a escola como parceiros. Então, se eu estou confiando meu filho nessa escola, o que nós podemos, né? Vamos nos unir à escola. Eu acho. Até porque o papel hoje é invertido, né? Porque a educação é em casa, né? O aprendizado é nas escolas. E muitas vezes os pais também, por terem que trabalhar muito, 2 turnos, largam lá e, tipo, vem, busca, né? Às vezes tem um turno inverso também, e vai jantar, muitas vezes até já jantou na escola, e tu vai pra cama. As cobranças, né? Tipo, não vou conversar contigo. E aí tá da importância, né? Ela vai chegar a um ponto que ela, até nisso, ela tá sufocada, ela não sabe o que dizer, e que muitas vezes, eu acredito que a maioria das vezes, quem consegue descobrir é o professor. Sim. Que passa uma grande parte, ou talvez a maior parte do tempo com a criança, né? Que é o professor, né? Que vai ficar ali, que vai ver a reação, que vai ver, né, com o coleguinha, ou que ele vai estar isolado, não vai querer ir para o recreio, ou alguma coisa assim, ou está sofrendo um bullying, né? Como vocês falavam, né? E as escolas estão aí, estão abertas, estão atentas, estão solicitando o professor. Não, e que bom que Pelotas tem. Já desde o ano passado. No Rio Grande do Sul, quais são as cidades? É Porto Alegre, que tem... Hoje a gente está trabalhando com o Colégio Anchieta, em Porto Alegre, o mesmo trabalho de qualificação dos professores. E, na verdade, teve uma coisa bem restritiva nossa. Como nós somos gaúchos e a coisa era daqui, nós temos que acontecer fora primeiro, para depois ir para cá. Não, mas geralmente acredito na pessoa só vindo... em Belo Horizonte, infelizmente. em Aracaju e tal. Aí depois foi para o exterior e aí depois a gente começou a se preocupar com o Rio Grande do Sul. E a gente tem infelizmente. Que tentar, assim, então seria Porto Alegre e Pelotas. Porto Alegre e Pelotas. Parabéns aqui para Pelotas, né? De ter essa... Graças a Raquel e ao Alfredo, né? Parabéns. Obrigada. O Alfredo, inclusive, que veio dar participar do nosso programa também, né? Essa parte da prevenção também, né? Bem legal. E que bom que Pelotas está pelo menos nessa curiosidade, já aplicou, em alguma escola já aplicando, né? Mas vale muito a pena falar a parceria e o apoio da Livraria Vanguarda. Aqui, né? Sim, a Vanguarda lançou essa semana o primeiro espaço Pais e Filhos, que então assim é um bate-papo. O que acontece? Nós temos a especialização em infância e adolescência, então professores que vêm de Porto Alegre, de outros estados, né? A gente acaba fazendo uma parceria com a Vanguarda, aproveitando a vinda deles, autores de livros, para fazer esse espaço entre a família, comunidade, evento aberto. A Vanguarda fomenta muito toda essa linguagem, né? Ela tem então isso. São vários parceiros. Por exemplo, a gente tem dentro da livraria Cultura, lá do Iguatemi, em São Paulo, ela oferece o programa, ela é uma fomentadora do programa em São Paulo, dentro de um lugar super privilegiado. Sim. A Saraiva também não tem alguma coisa? A Saraiva não é a nossa parceira. Não é parceira. É a cultura que oferece. É a cultura que oferece. Como em Pelotas, tem andares, galeria de arte, tudo fantástico. Em Pelotas não tem espaço físico da Vanguarda, mas tem os grupos, a gente oferece com a parceria deles lá na sede. Claro, que tem aí ali espaço físico. Vamos para o intervalinho último? Achavam que era muito tempo, né? Até que não está sendo muito tempo, não. A gente vai para o último intervalo do programa Entre Nós. Vai lá e volta já.
Verão chegando e a temperatura cada vez mais elevada pede roupas leves e coloridas como vestidos, blusas, bermudas, camisetas, camisa polo e social de mangas curtas e regatas, jeans de marcas famosas como a Pierre Cardin, confecção social em tamanho grande e extra grande e, é claro, peças lindas para curtir uma praia ou piscina. Isso mesmo, a Casa Blumenau tem produtos variados e de qualidade que você nem imagina e os preços são imbatíveis. Referência na comercialização de tapetes para qualquer ambiente, sala de estar, quartos, entrada de residências, conjunto para banheiros, trilhos, além de roupas de cama das melhores marcas e confeccionadas com diferentes materiais. A Casa Blumenau também se destaca em Pelotas e na região pelos tecidos, para todos os gostos e com lindas estampas. Na Casa Blumenau você encontra qualidade, bons preços e atendimento personalizado. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório, 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar: Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o programa Entre Nós hoje, quinta-feira, pela TV Cidade, canal 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo nosso site www.tvcidadepelotas.com.br. Então a gente falava já desse trabalho todo e nos bastidores. Tem lançamento de livro novo, é óbvio, o lançamento de livro velho não ia ser, eu mesmo estou me corrigindo. Que é filhos de dependentes químicos. Para filhos de dependentes químicos. E é uma parceria de vocês. Isso, somos 5 autores. Eu, Renato, a Adriana Zanonato, Luiz Prado e a Maria de Fátima Padim, de São Paulo. Né? Que ela especialmente trabalha muito com esse foco da dependência química. Tem um grupo de trabalho com dependentes químicos em São Paulo que é uma referência internacional. De fato. Então são mega conhecidos. Sim. Assim. E aí, então... Na verdade, ela que nos fez esse convite para que a gente então desenvolvesse esse trabalho voltado para as crianças que são filhas de dependentes químicos, dependentes. Né? Dentro dessa lógica, a gente chama essa lógica da psicoeducativa, né? Que você aprende sobre alguma coisa. Então, assim, como lidar com situações de estresse na família, com relacionamento... porque a família adoece toda, né? Sim. E geralmente a criança é a mais prejudicada. Em relação a um congresso que vocês estão realizando, que é o Concriade, que acontece em novembro. Em novembro, final desse ano. Dá para mostrar o... a gente mostra o folder ali. É o quinto ano. É o quinto ano. É o quinto ano, e aqui atrás a gente tem, junto, né, um dia antes, a gente tem esse seminário, que é na verdade, um encontro mais voltado para pessoas interessadas na parte escolar, né? De aspectos preventivos da saúde mental. Na verdade, a gente criou um congresso clínico de saúde mental, que era esse aqui, é o quinto ano dele já, tá?
E aí, a partir do terceiro ano, ele começou a surgir como também um seminário de escolas, porque a gente pensou saúde mental clínica e saúde mental preventiva, onde é que ela acontece na escola. Então, aqui tem programas de por exemplo, prevenção com relação a DST, a expressão de sexualidade, a multiplicidade da sexualidade hoje, né, essas coisas de poliamor, relações gênero. A gente já discutiu, então, a gente já discutiu aqui no programa poliamor e o gênero Z. Drogas. Aliás, a história do poliamor no Brasil é uma referência, né, nessa área. Eles vieram discutir aqui com a gente. Praticamente relacionamentos a gente veio discutir já esse assunto. E também tem o livro que tu estás escrevendo, que é o livro da raiva. Esse ainda está em produção, né? O que está lançando agora, que eu ia dizer o nome antes, é o Toninho e a Falsa Poção da Felicidade. Né? E o da raiva está ainda em produção. Que é dos dependentes. Que é dos dependentes. Filhos de dependentes químicos. Isso. E depois o da raiva vem a ideia de também trabalhar com as emoções agradáveis, e aí em parceria com a Raquel a gente vai estar trabalhando a historinha do amor, né? Que já aparece aqui, o amor aparece já. Aparece já ali, né? Aí ele vem depois, vem vindo aos poucos. Isso. E quando vocês aplicam esse material, né, essas ferramentas, existe diferença de receptividade entre o menino e a menina? Tem um é mais receptivo do que o outro? É difícil dizer que tem uma receptividade diferente, assim, existe uma maneira diferente de abordagem. Quando a gente estava na vanguarda, por exemplo, antes de começar o momento da contação de histórias, eu perguntei para as crianças, né, quem de vocês conhece o medo, quem já sentiu medo, né? E daí muitas crianças levantaram o braço, eu e tal. E vários meninos disseram, eu não! Eu não! Sim. Então, na verdade, o que aparece é essa diferença, né, da aceitação das emoções. E o nosso trabalho justamente é ajudar a criança a validar essas emoções, entender que todas elas acontecem, independente de ser menino, menina, de ser criança, velho. O princípio de saúde, todas as emoções são saudáveis na dose certa. Claro. Então a saúde emocional vem disso aqui, não é só o homem não tem medo, não chora, não existe isso. Eu acho que vai muito na clínica, vai muito de como a família coloca para a criança, assim, de buscar ajuda, o que representa ir ao psicólogo, como é que o psicólogo pode nos ajudar. A gente sempre orienta a família, né, que mostra isso para a criança, que é alguém que vai nos ajudar por um tempo. Então é muito de como a gente vai abordar. Mas assim, eles são materiais que são muito ricos, assim, nesse primeiro momento com as crianças. Eu percebo muito alívio. No primeiro momento elas sentem muito aliviadas, muito validadas. Tá aparecendo ali o que eu sinto. Eu não sou estranho, eu não sabia o nome. E tem um espaço para falar sobre isso. Então eu vejo que sai peso. E como é que é a procura dos pais para essas crianças em clínica? É alta. É alta? Sim, é altíssimo, porque na verdade, assim, hoje a escola é um ponto mediador entre a família e a sociedade. E onde é que aparece o problema? Na escola. Na escola. Então as escolas às vezes chegam a um ponto que a escola fortemente indica terapia. Eu e a Marina, que somos terapeutas em Porto Alegre, a gente tem uma rede de pacientes de das principais escolas de Porto Alegre, né? Que a gente já conhece os orientadores pelo nome, praticamente, a gente está sempre em contato com as pessoas. Então é um nível elevado. Trabalhar com terapia na infância é uma coisa que assim, há bastante trabalho, e ainda a possibilidade de estar trabalhando já numa intervenção lá precoce, né? Que vai evitar problemas mais futuros. Eu vejo assim, tanto as escolas quanto pediatras, médicos, né, nesses encaminhamentos de tem alguma coisa que não está indo muito bem, ou vamos dar uma olhada, vamos dar uma investigada precocemente. Eu vejo esse movimento já daí a disciplina transversal. Aí eu também, vejo esse movimento. Até em toda a sociedade, em outras profissões, por exemplo, o pediatra vai ver uma reação que ele está tendo ali, ou até alguma marca, né? Eu já vejo uma aceitação muito maior, assim, das famílias em relação a isso, assim. Eu ia comentar exatamente isso, porque acho que tem uma coisa muito boa nesse sentido. Antigamente se pensava que psicoterapia era coisa para louco, né? Então realmente só se buscava um terapeuta quando a criança tinha coisas muito graves, né? Hoje em dia os pais têm uma outra visão, eu acho que isso facilita muito o trabalho, no sentido de ser mais preventivo, né?
de que tem algumas situações que estão ali aparecendo, como conflitos ou problemas que não necessariamente fecham critérios diagnósticos, né? Mas que eles, bom, vamos buscar uma ajuda, vamos ver como gerenciar isso, o que fazer com isso. Então, acho que isso é uma coisa muito boa. O Rio Grande do Sul sempre foi muito avançado na área de saúde mental, em psicoterapia. Eu já vi Pelotas aqui, né? Pelotas é uma referência na formação antiga de terapeutas, várias instituições, muita interlocução com Montevidéu, com Buenos Aires, no Cone Sul. Porto Alegre também sempre uma cidade muito relacionada à terapia. Há uma época que a prevalência da psicanálise, muita psicanálise. Então a gente tem eu acho que isso, comparado, por exemplo, com a gente vai seguidamente, a gente tem nossa sede do ETCC, European Institute of Cognitive Behavioral Therapy, na cidade de Loulé, né? No Algarve, em Portugal. E aí o que a gente nota é que nós estamos muito à frente, né? Nessa cultura da psicoterapia, mesmo em Espanha, né? Há uma restrição, não se busca tanto assim o recurso terapêutico como... E esse recurso terapêutico, ele tem vocês conseguiriam constatar a partir de que idade que os pais começam a levar? É o que? Uns 7, 8 anos? É a faixa de maior procura. Né? A gente vinha comentando que tem acontecido um fenômeno interessante. Assim. Até pra gente saber, né? Os pais de crianças pequenas têm buscado ajuda. Né? Crianças que ainda não têm ainda uma idade para psicoterapia, né? Que são tão pequenas que não teria como a gente fazer uma intervenção diretamente com elas. E daí sim a faixa etária exige uma intervenção com os próprios pais. Né? Então a gente tem notado que essa demanda tem sido puxada lá para o início. Assim, né? Pais que vêm pedindo orientação, né? Mas onde é que vem isso de novo? É o conhecimento se disseminando. Quer dizer, isso aqui que nós estamos fazendo aqui, daqui a pouco tem pais que mas escutam, claro, poxa, eu acho que dá para buscar alguma coisa. E aqui em Pelotas também é a informação, né? É a informação. Eu trabalho no início de formiguinha, mas depois é que nem da alimentação. Hoje, o que as pessoas buscam? Uma alimentação do lixo. Claro, reciclagem do lixo, né? Já começou isso. Lá atrás, e tem que ser com as crianças. Em Pelotas a gente também tem muito essa demanda, né? De crianças pequenas, então nós estamos na segunda turma de especialização em TCC na infância e adolescência, a gente sempre reforça isso com os alunos, então assim, é o trabalho com a família, quanto menor a criança, maior a participação da família naquele espaço, na terapia. Então, isso é uma realidade também muito crescente aqui na nossa região. Porque vocês estão fazendo treinamento, né? Sim, aí tem a especialização, que é super importante para o profissional se aprofundar dentro da infância, né? Que é um leque de ferramentas e de instrumentos que eu tenho que utilizar com determinados quadros que podem estar se instalando. E tem o treinamento do TRI clínico também, que a gente vai oferecer para os alunos em julho, com os autores, com Renato e com a Marina. Que nos que é mais uma ferramenta para os profissionais aproveitarem. Claro, né? Tem que aproveitar. Até porque a gente é tão no sul do sul, quando vem gente, a gente tem que aproveitar. Sugar, né, tudo o que pode. Mas a Raquel faz bem esse movimento. Não, eu sei, a Raquel ela está sempre em contato, né, sempre oferecendo alunas muito boas, e é assim que vai, é o trabalho de formiguinha mesmo. Eu queria agradecer de novo, assim, o convite, porque é um programa muito bom pra gente, muito interessante, importante. Ao Colégio São José, que é o meu colégio querido, nosso, eu estudei lá, então o mérito também. Uma escola ao sul do Brasil, na metade sul do Brasil, que já está na ponta do que está se fazendo na Europa. Vanguarda, exatamente. E também foi em Vanguarda, falar em Vanguarda, a Livraria Vanguarda tem sido um parceiro assim, inestimável para a gente. E a Raquel e o Alfredo, que são também são à frente de tudo isso, né? Então sempre pensando lá na frente como organizar, quem trazer e como fazer. Né? Então, que são os nossos representantes, tanto do INTCC, né, dos aqui na cidade, como do Instituto TRI. Então, agradeço imensamente a presença de vocês, essa oportunidade que a Raquel nos deu aqui de trazê-los. Muito obrigada. E voltem, quando voltarem a Pelotas, já estão convidados. Muito obrigada. E a gente agradece você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. O nosso próximo encontro é na quinta-feira que vem. Até lá.